E agora já vamos para outro conteúdo, né? Para outra coisa. A gente vai abrir, então, mais uma janela de Octo, falar com o professor Gustavo Reis. Tudo bem, professor? E aí? Lenda Gustavinho. Que assunto que tu preparaste para nós hoje? Gustavinho, cara. Como é que eu vou esquecer o cara que me ensinou a servir o chimarrão? Faz mais de 8 anos, hein, cara? E aí, meu velho, o que tu trouxe pra gente de conteúdo? Tudo legal. Bom, não, como diria o político Arena, só se fala de outra coisa hoje, né? Que é o Dia Internacional da Mulher. Aliás, um grande beijo, um abraço para todas as mulheres que estão acompanhando o Octo, não só, é claro, em casa, mas também no estúdio, Vanessa. Muito obrigada, professor. Acho que é muito importante fazer esse registro, né? A gente vive um tempo muito bacana, especialmente nós que trabalhamos com pessoas mais jovens, né? Quando eu digo nós, professores, que a gente trabalha, eu trabalho com, normalmente, pessoal aqui a partir dos 16, 17 anos, né? Aqui na escola. E é muito legal de ver como as pessoas, elas de fato se tratam de igual para igual. Eu acho que é isso que, no final das contas, a gente tem que buscar, né? E foi também pensando nisso que eu fiz algumas pesquisas aqui nos meus master blogs, como eu faço toda semana, Vanessa, Nicolas, e encontrei um post aqui super bacana sobre mulheres na ciência. Ó! A gente é uma presença que ainda precisa... Não sei se eu ainda estou... Que está em crescimento, né? Isso, a gente tá te ouvindo legal. Isso, exato, né? Tu nos ouve, meu velho? Tá legal, não, é que deu uma interrupção porque eu não tava acompanhando vocês aqui. Tem um pontinho sim, aqui, sim. Né? Tem um mini estúdio. Uma hora dessas eu vou mostrar para vocês, eu tirar uma foto aqui do meu estúdio in a box. Né? É um lance bacana aqui, nós temos uma ciência de foguete aqui para fazer isso aqui funcionar. Mas normalmente funciona bem, né? Então eu acabei achando esse post aqui e descobri algumas coisas muito legais, como a gente sabe, né? De fato, as mulheres elas não são, assim como na política, infelizmente, elas ainda não têm uma representação que seria ideal, no mínimo proporcional à população. E a população brasileira, nós sabemos, ela é majoritariamente formada por mulheres. Em algumas cidades do Brasil, inclusive, o censo mais recente de 2010 mostrou esse desequilíbrio da balança para o lado feminino. Ele é alarmante, ele é gritante, né? Caso de cidades como Goiânia, Cuiabá, que chegam a ter uma diferença percentual aí de 10% até de mais mulheres do que homens nessas cidades, né? Mas eu acabei descobrindo aqui, por exemplo, para dividir com vocês, que uma cientista chamada Margaret Hamilton, né? Ela era uma matemática, olha, sem querer puxar a brasa para o meu lado já na arrancada, né? Que foi pioneira no desenvolvimento do software de controle de voo da Apollo 11, da mesma espaçonave, da mesma nave espacial americana que, enfim, os tripulantes usaram Neil Armstrong, né, para chegar até a Lua. Ela desenvolveu os blocos, né, da engenharia de software, desse software de controle de voo, assim como o próprio termo tão comum hoje em dia, engenharia de software. Eu sou formado em computação, para vocês terem uma ideia, e eu não desconfiava de que esse termo, que é um termo de uso comum para quem trabalha na área, tivesse sido cunhado por uma mulher. Eu achei sensacional isso aqui. Sensacional, né? isso. Tem outra que eu aposto que vocês não adivinhariam. Hoje eu vi vários posts no Facebook falando sobre cromossomos masculinos e femininos. Vocês também devem ter visto, né? Cromossomos masculinos e femininos? Isso, que tem o duplo X, sim, tem o X, como a gente aprende na biologia. Feminino. Isso, exato. Né? Vocês sabiam que foi uma mulher que descobriu isso? Que ótimo! Que bom! Que lance, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Bacana, Gustavo, esse post que tu viu, ele é um GIF, não é? Não, na verdade não é um GIF, tá? É um post da Popular Science, tá? Que aliás foi publicado há cerca de 2 horas, ou seja, óbvio, em cima do furo de reportagem, né? Em cima da notícia. Tá? E eu, inclusive, tomei a liberdade de criar um linkzinho curto, que vocês, de repente, podem colocar nos caracteres aí. O linkzinho curto que eu criei é bit.ly/Octomulheres na Ciência, sem acento. Octomulheres na Ciência. Eu perguntei isso porque hoje no Facebook eu vi um GIF muito interessante
em que ele começa com uma frase dizendo o seguinte: o lugar de mulher é na... Então, e sarcasticamente, quando aparece, logo depois aparece na matemática. E aparece uma cientista conhecida, acho que não sei em qual século XIX, século XX, e matemática e outras profissões, assim, na física, na biologia e tal. Até ia perguntar se alguém conseguir achar isso no Facebook e quiser mandar, enfim. Eu vi. Agora, eu vi isso também. Agora, o legal é que mesmo sem ter tanto espaço como deveria, o público feminino já vem se destacando, né? E imagina, então, agora que a gente está caminhando para um espaço de mais igualdade, então se preparem, né? As mulheres ainda vão se destacar bastante, né? Nas ciências e em diversas outras áreas, né, professor? Vanessa, em algumas áreas tradicionalmente associadas à presença masculina majoritária, digamos assim, isso já é muito flagrante, né? Eu testemunho isso na preparação, por exemplo, para quem me procura para se preparar em medicina, já faz alguns anos que eu percebo uma proporção que se aproxima aí de 60% a 70% de mulheres procurando preparação específica para passar no vestibular de medicina. E hoje mesmo eu vi também uma imagem no Facebook com dados oficiais dizendo que no ano passado, se eu não me engano, 2015, ou no ciclo de preparação de 2015, digamos que se encerrou em 2016, contabilizando dados do Brasil inteiro, foram cerca de 55% de aprovações em medicina por mulheres. Ou seja, as mulheres em medicina especificamente já são maioria. Em odontologia isso é muito flagrante. Eu vejo fotos de ex-alunos meus, assim, é impressionante. É coisa de 70% a 80% talvez. A minha irmã gêmea, ela faz odontologia. Oi, perdão, Nicolas? A minha irmã gêmea, ela faz odontologia. Comentário desnecessário, mas eu tive que admitir isso. Chamando um beijo, beijo. Fernanda, um beijo. Aproveita para mandar. É verdade, deixa eu aproveitar também, então, Nicolas, para mandar um grande beijo para minha mãezinha Denise, para minha irmã Adriana, que está em Florianópolis, que certamente vai assistir isso aqui gravado mais tarde, para minha outra irmã Magda, médica também, inclusive, falando em mulheres na medicina, tenho que fazer o registro para minha irmã, e para minha namorada André, um grande beijo para todas elas. Aê! Tem muito mais mulheres na família, mas eu não quero cometer nenhum... Alô, pessoal de casa! E agora vamos para o próximo assunto. Separaste mais um tema para nós. Separei um tema, sabe por quê? Aí agora é a hora da nossa pequena vingança, Nicolás. Porque hoje, especialmente hoje, os timelines estão completamente dominados pelas mulheres. Né? E a nossa participação se resume hoje a aplaudir e reconhecer que, de fato, e que bom que é assim, né, que nós estamos atingindo essa condição de igualdade que faz com que todo dia, né, como muitos galanteadores amigos meus no Facebook publicaram, todo dia é o Dia da Mulher. Né? Hoje é só um dia mais simbólico, né? Tipo um dia internacional de fato. Né? Mas eu encontrei aqui um artigo, uma síntese de um artigo que eu achei muito bacana. Nicolas, diz uma coisa, tu tem algum brother, assim, quando eu falo a expressão brother, aquele facho, camarada, com quem tu gosta de sentar, tomar uma breja e não ver o tempo passar? Eu tenho um bromance, assim, tenho um bromance com o Yuri, tenho um bromance com o Lucas, às vezes com o Fabrício também. Tá vendo? E isso é uma coisa interessante, né, digamos assim, a amizade da camaradagem, já foi muito ilustrada. A camaradagem, né, como nós diríamos, assim, ela já foi ilustrada em muitos filmes e nos Estados Unidos, como tu bem colocou, existe inclusive um termo para isso, que é o bromance. Né? Aí eu fui atrás do bromance e descobri que vem de bro, de brother mesmo, e de romance. Então os caras juntam as duas palavras, é como se fosse o romance entre os brothers, mas não chega a ser, é claro, um romance sob o ponto de vista sexual, digamos assim, afetivo, e não chega a ser um namoro, é só aquela camaradagem mesmo, que é difícil de explicar. Os próprios brothers têm dificuldade em explicar, né, essa camaradagem. Me lembrei de alguns brothers, inclusive, felizmente tenho alguns que pertencem a essa categoria aí, são pessoas com quem eu gosto muito de passar o tempo. E aí descobri um estudo, aliás, também coloquei um linkzinho curto, tá? O linkzinho curto é bit.ly/octoamizade masculina, tá? Octoamizade masculina, para quem quiser saber mais. O artigo está em inglês,
mas enfim, pode usar o tradutor do Google, a gente tem muitas ferramentas para isso mesmo, para quem não domina a língua. Tá? Em que alguns pesquisadores aí da Universidade da Califórnia em Berkeley, tá, fizeram um estudo envolvendo ratos, envolvendo seres humanos, submetendo esses, né, os ratinhos lá a situações de estresse, e perceberam, tá, que à medida em que esses ratinhos eram submetidos a situações de estresse e confinados, né, exclusivamente com outros machos, né, esses machos se aproximavam entre si, se aproximavam em termos de tocar uns nos outros, né, de estarem próximos de fato, assim, fisicamente, porque isso aumentava os níveis de oxitocina, né, que são normalmente relacionados com paixão, conhecidos. Né? Exatamente, que são conhecidos, inclusive, por serem liberados aí, né, em situações de estresse que fazem com que as pessoas se aproximem. E que são muito comuns, por exemplo, em situações envolvendo grandes tragédias, grandes catástrofes, né, em que as pessoas tendem a se aproximar, a se manter, inclusive, no mesmo ambiente físico, também em função da liberação dessa substância. Agora eu entendi tudo, agora tudo faz sentido. Por isso que às vezes vocês se ligam e começam, e aí começam um xingar os outros, e quanto mais xingamento recebem, mais envolvidos ficam naquela conversa, né? Ou então quando estão juntos é uma função de tapinha, uma coisa, um sacaneando o outro, e a gente vê um olhar de reciprocidade, um sentimento fiel nessa zoação. Quase uns piratas juntos. Agora eu entendo, agora faz sentido, então. Vocês sabem, isso me fazem lembrar de um episódio que aconteceu nos Estados Unidos. Eu morei lá durante 5 anos, fiz algumas amizades, e eu tenho um grande amigo até hoje, ele é um analista de mercado, trabalha na Apple, e vira e mexe a gente interage no Facebook, mas vocês falando me lembrei imediatamente dessa história. Certa vez eu estava conversando com ele e explicando isso, que é uma particularidade, digamos assim, de amizades, não só do Brasil, mas da América Latina. Eu conheci algumas pessoas do México e era muito semelhante o comportamento das pessoas, especialmente os homens, se xingarem cada vez mais, xingamentos que seriam tratados como xingamentos fortes em outros contextos, quanto mais amigos são, né? E isso chega a extremos, eventualmente falando da mãe e tal, alguma coisa do gênero. É um negócio que, assim, ouvidos que não estão preparados e que desconhecem a intensidade da relação podem se surpreender. E eu me lembro como se fosse hoje, quando eu disse para ele, eu disse, olha, o negócio é o seguinte, lá no Brasil, quando o pessoal se gosta mesmo, quando existe um grau muito forte de amizade, eles chegam a xingar a mãe. E ele olhou para mim na mesma hora e disse, não, not my mama, not my mama. Not my mama. Eu achei demais aquilo pra gente ver, né, como cada cultura tem os seus limites, né? E pra mim foi bom. Eu digo, olha, no primeiro lugar, eu não vou xingar ninguém. Mas se eu me sentir à vontade para xingar alguém, eu vou pelo menos reservar, né? E não vou xingar a mãe. Já aprendi que não é um bom negócio. Afinal, elegância e bons costumes, né? Mas mesmo na camaradagem, existe um certo limite. Muito obrigado, meu velho. Agradamos, né? Gregos e baianos. Muito legal o bate-papo, muito bom. Muito obrigado, meu velho. Bom, enquanto... Sempre um prazer estar com vocês. Eu não tenho conseguido ir até aí, porque a gente tem aula aqui na escola até mais ou menos 15h, né, gente? Mas uma hora dessas aí que eu tiver, conseguir sair um pouquinho mais cedo, eu pego o carro aqui, subo o morro, a gente faz esse bate-papo ao vivo aí, vai ser muito legal. Isso, vem, nosso estúdio aqui tá maravilhoso, não faltam lugares, assim, pra te acolher, e nada como um bate-papo, assim, a gente louva as tecnologias, mas nada como um bate-papo olho no olho, essa proximidade, aí tu já encontra teus brothers, já, né? Faz um bromance, já chama de Fer dessas coisas que são super legais. Então meu tá. Velho, uma boa noite, obrigado por estar com a gente.